palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 35 a 38, como está escrito: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de graça, o Deus de consolação, o Deus de misericórdia, o Deus que, quando nós estarmos perdidos nos delitos e pecados, Ele veio nos buscar. E o salmista, conhecendo isso no Salmo 40, ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, colocou meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico em minha boca. Bendito seja Deus. Fala da felicidade quando o homem é encontrado pelo Senhor, porque é o Senhor que nos encontra, não somos nós que o encontramos. É Ele que vem, é Ele que realiza tudo. Nós apenas recebemos as bênçãos do Senhor com alegria no coração. E é bom meditar nessas coisas. Eu estou contente da palavra de Deus, eu poder entender essa palavra que é tão preciosa, tão grande. Às vezes eu fico um pouco preocupado com meus ouvintes, porque eles vão perceber que a minha simplicidade na pregação do Evangelho, mas é bastante interessante. Eu acho a palavra de Deus muito profunda, que não tem dimensão para a grandeza que é a palavra de Deus. É muito mais alta do que os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Mas, no entanto, o Espírito Santo nos revela de uma maneira tão boa a palavra dele, que a gente fica maravilhado com os ensinamentos do Espírito Santo e não temos outra coisa a fazer a não ser dar glórias e aleluias ao Senhor que nos ama tanto e que por isso se revela a nós através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, da sua palavra escrita, para encher o nosso coração de gozo. E eu estou com o coração bastante alegre neste dia, porque esse é o dia que fez o Senhor e porque eu posso compartilhar com alguém, talvez de perto ou de longe, aquilo que eu estou deliciando no banquete espiritual que o Espírito Santo de Deus está me proporcionando nesse dia em relação à palavra do Senhor. Jesus Cristo, conversando com os discípulos, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses para até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isto me fez lembrar
do meu passado, me fez lembrar do meu tempo na cidade de Caetanópolis, Minas Gerais, onde eu nasci. Eu nasci em Caetanópolis, fui registrado na cidade de Paraupeba, porque naquele tempo Caetanópolis não existia, existia um lugar chamado Cedro, que depois tornou-se Caetanópolis, porque foi criada a cidade pelo coronel Caetano Mascarenhas. E ali foi onde eu nasci, ali eu cresci, e ali eu também conheci a grandeza da Palavra de Deus através de missionários com uma visão extraordinária do plano de salvação de Deus, tocado pelo Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Saiu lá do Canadá para uma cidade pequena de Minas Gerais, naquela ocasião uns 5.000 habitantes, e ele veio para colher o que o Senhor havia plantado. É o que eu estou percebendo aqui desse texto da Palavra de Deus, que o Senhor está enviando os discípulos, mandou os discípulos levantar os olhos para ver que já havia uma plantação e que já estava na hora da colheita. Nesse texto, Deus não está mandando o semeador semear. O semeador, que é o próprio Cristo, o próprio Deus, já semeou. Agora ele está chamando os seus apóstolos, os discípulos, para colher aquilo que o Senhor mesmo plantou. Eu disse que me faz lembrar da minha infância, do meu tempo, da minha cidade, porque antes mesmo de conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, havia no meu coração uma sede de conhecer Deus. Eu sempre pensava se havia um livro que pudesse falar do céu, do juízo final, da perdição do homem, ou se havia um livro também que falasse como o homem poderia ser salvo. Eu fiquei com aquilo a minha infância toda. E eu sempre dizia, se existir esse livro, eu vou atrás desse livro, vou procurar esse livro e vou fazer o esforço, ainda que eu gaste a minha vida toda, todo o meu tempo aqui nessa terra, atrás, à procura desse livro para encontrá-lo, eu vou fazer. E assim era a sede de Deus. Eu estou querendo dizer para você, meu ouvinte, que essa sede de Deus que estava ali no meu coração, ainda na minha infância, não foi produzida por vontade de homem algum, nem pela minha própria vontade, ou vontade dos meus pais, seja lá de quem for. Ela era produzida pelo Espírito Santo de Deus. Era Deus já preparando a terra para receber a semente bendita do Evangelho. E antes de tudo, eu, ainda adolescente, eu naquele tempo era católico, apostólico romano, defendia a Igreja Católica de unhas e dentes, mas contudo, eu estava com uma sede de conhecer algo que a Igreja Católica naquele tempo não me ofereceu, que é o conhecimento da graça de Deus e aquele ritualismo que existia na época, não sei agora como que a Igreja Católica funciona, mas aquele ritualismo, às vezes missa em latim,
E aquelas coisas, aquelas repetições todas, aquilo lá não era o suficiente para satisfazer os anseios da minha alma. E eu comecei dizendo para minha família que eu ia procurar uma outra igreja, porque eu não estava feliz, não estava satisfeito, e agora viciado, comecei a beber muito cedo. Então, mas eu era um infeliz, eu precisava de encontrar uma palavra que pudesse mudar o meu viver. Tudo isso era trabalho de Deus. Uma família pobre, sem recurso financeiro, sem cultura, eu era completamente despreparado. Mas hoje eu vejo que tudo aquilo que eu passei na minha infância, o sofrimento, as dificuldades, as necessidades que passei, aquilo era Deus preparando a terra para colocar a semente bendita do Evangelho, do Reino, que salva, que transforma, que liberta o homem. E mais tarde foi quando, já com uns 20 anos de idade, é que eu fui conhecer o livro que eu procurava, a Bíblia, que trouxe o conhecimento da verdade em relação à pessoa de Deus, em relação à minha própria vida, em relação à eternidade, à questão de céu, inferno, em relação à condenação e também ao juízo final, e Satanás e todos os seus demônios, e um único caminho que salva, que é Jesus Cristo. E ali essa mensagem, essa palavra, essa semente bendita foi plantada em meu coração. Ela já estava sendo trabalhada dentro de mim pelo próprio Espírito Santo de Deus, pois é Ele que dá vida. E quando o pastor chegou, o pastor Frank Reed, que foi o que me ganhou para Cristo, que me levou a Cristo, me ensinou os rudimentos da doutrina cristã, quando ele chegou, ele veio colher. Veja bem, ele saiu lá do Canadá, e ele só veio para colher, porque o fruto já estava pronto. O Senhor plantou e o Senhor deu vida, e eu estava ali pronto para ser colhido. E foi aí que o pastor Frank chegou para colher aquilo que já estava pronto, fruto maduro, porque quando eu ouvia a pregação, não houve resistência. Eu corri para os braços eternos, amorosos do Senhor Jesus, diante do convite bendito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu corri para os braços do Senhor Jesus Cristo, e ali foi a colheita. Deus plantou, e agora Deus fez germinar, crescer, e agora o pastor Frank foi usado para fazer a colheita. Meditando nesse texto agora pela manhã, fiquei maravilhado de ver. Deus aqui nesse texto não nos chamou a plantar, nos chamou a fazer a colheita. Ele disse que
já está pronto. É só colher. Ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. É necessário ceifeiros, é necessário pessoas para ceifar, para colher. Agora, quem for ceifar vai receber o galardão também daquele que plantou. E a alegria vai ser, o regozijo vai ser de ambos. Deus, Ele nos chama para fazer a colheita. Os frutos, eles estão em vários lugares, em vários campos. Os frutos de Deus, eles estão na casa de prostituição. Eles estão nas esquinas onde existem os vícios de droga, de crack, de cocaína. Eles estão na Cracolândia. Eles estão na prisão. Os frutos estão muitos na macumba, na feitiçaria, na bruxaria. Muitos estão no crime. Muitos estão em religiões que não pode satisfazer, que não pode solucionar os anseios da alma humana. Os frutos estão nas falsas religiões. Os frutos de Deus, preparados para ser colhidos, eles estão nas escolas, nos bailes da vida, nos bairros da cidade, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos países. Eles estão em todos os lugares. E aí então Jesus diz: levantai os vossos olhos. Era necessário levantar, e é necessário levantar os nossos olhos, porque nós vamos receber uma visão de Deus. Deus vai mostrar onde estão os frutos. É Deus quem vai mostrar. E para eu ver onde Deus vai mostrar, eu tenho que subir. Eu tenho que subir às dimensões mais altas do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do poder da palavra de Deus, do Evangelho, da conquista de Jesus Cristo, nosso Rei. Para eu ver, eu tenho que subir até onde Deus está, para ver tudo que Ele quer me mostrar. Por isso que Jesus: levantai os vossos olhos. Porque Ele quer mostrar mais distante. Quer mostrar os lugares onde estão prontos, preparados para a ceifa. E só Ele pode mostrar. Então eu preciso de ter a visão de Deus. Gosto daquele texto do capítulo 13 de Atos, quando a igreja de Tessalônica estava preparada, havia ali pastores e doutores, mestres, e o Senhor vem e fala à igreja. Eu gosto muito disso. Deus fala à igreja, como está falando conosco: levantai os vossos olhos. Deus fala à igreja: separai Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho realizado. Que obra é essa? Deus estava dando uma visão para a igreja de Tessalônica e mostrando que ali havia ceifeiros, Barnabé e a Saulo, já preparados para entrar na seara do mestre e colher os frutos que o próprio mestre já havia preparado. E assim foi quando nasceu as igrejas.
que a Bíblia fala. O trabalho de Deus cresceu, a obra de Deus cresceu. E Deus continua ainda incentivando os seus ministros, os seus pastores, evangelistas, pregadores e pregadoras a levantar os olhos. É necessário levantar os olhos, é necessário sair da terra, sair da mesmice desta vida, sair das regiões baixas deste mundo que o diabo muitas vezes coloca o seu feitiço, coloca os seus encantos, as facilidades para o homem pecar e para tornar-se um ser impotente, sem forças para agradar a Deus. Então é necessário sair dessa mesmice. É necessário olhar, subir onde Deus está, para que Ele possa nos mostrar onde estão os frutos já preparados para a colheita. Esses dias eu estava contando, lembrando de uma ilustração. Diz que um dia um pastor chegou na igreja e começou a incentivar a igreja a sair para evangelizar. Entregou alguns folhetos na mão dos membros da igreja e disse: ide, porque o Senhor manda ir. E assim, um irmãozinho saiu com alegria no coração e foi. Só que na cabeça daquele irmão, ele não acreditava que aquela empreitada era uma empreitada de sucesso e que Deus estava naquele negócio. Ele saiu, ele foi apenas cumprir aquilo que o pastor mandou. Mas ele mesmo não acreditava no poder de Deus para salvar. E na cabeça dele ele pensou: eu vou pegar esses folhetos, eu vou chegar na casa de alguém e vou entregar o folheto e vou falar para ele: Jesus, ele salva. Você aceita? E assim ele fez. Chegou na primeira casa, chamou, alguém veio receber com alegria no coração, que é raro você chamar para evangelizar e a pessoa te receber com alegria no coração. Mas lá aquele rapaz, aquele senhor recebeu o nosso irmão com muita alegria no coração. E aí o irmãozinho abriu a Bíblia, falou que Jesus Cristo era o único caminho, era o Salvador. Mas ele não esperava que o homem ia aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí então ele perguntou para o homem, já certo que o homem responder não, e o homem respondeu sim. Ele perguntou: o senhor aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? O homem respondeu: eu aceito. Aí diz quem contou essa experiência, que daí o nosso irmãozinho não sabia mais o que fazer. E aí o que ele fez? Ele foi embora. Deixou o rapaz, o senhor lá, e não sabia mais o que fazer. Ele só sabia ir até ali, porque ele não acreditava que a resposta seria positiva e que o homem ia aceitar Jesus. O que aconteceu com esse rapaz é que ele chegou em um campo que já estava preparado para a ceifa. Aquele homem que o recebeu era um fruto da seara do mestre, já pronto para ser colhido. E por isso o homem aceitou
imediatamente. Eu li de um pregador, até ele era, me parece que era um comerciante, que ele começou a pregar e declarar para as pessoas: se você pode morrer hoje, e deixava somente essa palavra. Mas depois, mais tarde, foi descoberto que milhares de pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E muitos tornaram pregadores, pastores, somente com essa declaração do irmão: você pode morrer hoje? Em outras palavras, onde você morrer hoje, onde passarás a eternidade? Tem um folheto que diz isso. E muita gente se converteu somente com essa palavra. Por quê? Foi tão fácil. Porque Deus não nos mandou realizar a obra. Deus não mandou fazer brotar. Mas Ele mandou ceifar. E quando Ele nos manda ceifar, é porque Ele já sabe, pela sua onisciência, pela sua presciência, que existe frutos preparados para a colheita. O que Deus está precisando é de homens dispostos a ir buscar os frutos que já estão prontos, que o próprio Deus preparou para ele, e aí juntar esses frutos que saltam para a vida eterna. Quando eu cheguei na igreja batista, ainda jovem, tinha um hino lá que o pastor gostava de cantar: vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Esse é o nosso trabalho, ir buscar o que Deus plantou, o que Deus fez crescer, e em todos os lugares da terra, em todos os lugares do planeta, em todos os países, em toda cidade, em todas as ruas, em todos os lugares, existem frutos que já estão prontos para ser colhido. O que é necessário é que você olhe na direção que Deus está olhando e que você vá na direção que Deus está indo, e você vai encontrar os frutos e voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Que Deus nos abençoe. Amém.